produzi 3 documentários sobre o regime militar brasileiro, esse regime militar que muitos chamam de ditadura, mas que na verdade não foi. Os militares brasileiros são extremamente patriotas e dedicados, e o que eles fizeram foi livrar o país de cair nas garras de criminosos comunistas da época. Produzi uma trilogia de documentários, que são mais de 12 horas e meia de material editado. Eu tenho mais de 50 pessoas que dão depoimento. Juristas, historiadores, oficiais militares, generais, coronéis, também pessoas que viveram os movimentos de rua, áudios da época, fotos da época, depoimentos de pessoas que viveram a época, Dr. Ives Gandra Martins, que é um grande jurista. Tenho esse material somente em DVDs. O primeiro DVD duplo se chama A Verdade Revelada no Peito em que ela impera. O segundo DVD duplo se chama A Verdade Continua, Sentindo no Peito Invicto. E o terceiro e último que fecha a trilogia, A Verdade Triunfante dos Mares Verdes ao Cruzeiro do Sul. Na verdade são 6, porque é um conjunto de 3 DVDs duplos, para você conhecer realmente toda a história verdadeira do regime militar brasileiro de 64 a 85. Ali a gente não deixa passar nada. Todos os mitos que a esquerda socialista inventou, nós estamos desvendando. Todos os boatos que eles contaram, nós estamos desmistificando. Realmente estamos passando aquele período do Brasil a limpo nesses 3 DVDs. Eu garanto a vocês que quem assisti-los vai ser um material de consulta, é um material que vai ficar também para as próximas gerações e vai trazer grandes revelações e grande conhecimento para quem adquirir e assistir com atenção. E vocês podem procurar aí o canal Bispo TV News, que ele vai dar os dados a vocês como adquirir esse material, ok? Muito obrigado. Ok. Porra. Aqui é mole. Vamos lá. Bom dia, quem está falando é o juiz corregedor árbitro internacional em 194 países e com trânsito na Sura Muçulmana. De sexta-feira, 29 de maio de 2020. Sexta-feira, 29 de maio de 2020. O que nos traz aqui no momento são novas informações para diretrizes a serem tomadas pela 60ª Agência de Inteligência e também o satélite, conjuntamente com os juízes em campo, para que estejam informados de qualquer ilação ou qualquer tomada de decisões que coloquem em arguição de completar ou não as diretrizes já estabelecidas. Então vamos aos fatos, atos e circunstâncias. Efetivamente, na República Federativa do Brasil, no Distrito Federal, na cidade de Brasília, sempre houve um comportamento bastante bizarro de faroeste. Tudo isto praticado por os membros de partidos políticos, por membros da Câmara de Deputados, por membros da Câmara do Senado, por membros do Judiciário, da Corte de Estudos, do Supremo Tribunal Federal, todos os funcionários e também membros, eles andam armados. Eles têm porte de arma. E tem também pessoas que não têm porte de arma.
Então é muito comum, em certas horas da madrugada, haver troca de tiros entre carros blindados de um membro da Câmara de Deputados com outro membro de diferentes câmaras legislativas e também membros do Judiciário. A cidade de Brasília é um estopim, principalmente os bairros satélites de Brasília, onde o índice de mortalidade e o confronto armado beira ao faroeste. Quando é colocado na mídia que os membros do Supremo Tribunal Federal, a Corte de Estudos, para auxiliar parlamentares ao desenvolvimento da Carta de 1988, a Carta Constitucional, eles alegam que eles foram vítimas de células terroristas, de indivíduos que ameaçam e que provocam atentados em suas residências e também tentam jogar bombas Molotov. Enfim, vários procedimentos, como também assédio sexual, dentro do próprio Supremo Tribunal Federal, onde funcionários, onde juízes auxiliares foram assediados sexualmente por membros da Corte do Pleno. Então, tudo isto é verdade. Acontece, mas é fruto dos vários insatisfeitos que são alvos dos próprios membros do Pleno da Corte, porque o Pleno da Corte, na sua atividade de submissão e enforcement, culminou com a captura e mandados apócrifos de abuso de autoridade contra civis. Prender civil porque se manifestou contrário ou não está de acordo com um membro da Corte de Estudos do Supremo Tribunal Federal. Não há debate, não há diálogo, não há democracia, porque o membro do Pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal, eles estabelecem que nem podem ser arguídos, porque imediatamente serão presos quem quiser fazer uma pergunta a eles, ou quem quiser conversar, ou chegar perto, ou fazer qualquer tipo de arguição ou debate. Então, imaginem vocês que eles mandam prender os civis, prender o cidadão comum. Imaginem vocês o que eles fazem para submeter, através do enforcement, os senadores, presidentes de partidos políticos e também membros da Câmara de Deputados. Chegou a um enlace bizarro, a um enlace que tomou todas as manchetes do planeta, que foi quando o presidente da Câmara, do Senado, ele grampeou com 12 maletas de inteligência cibernética, de grampos, de celulares e telefones comuns e escuta de onda magnéticas de qualquer celular a 300 metros onde estivesse a maleta. 12 maletas. Mas a expertise deste senador, conhecido como Renan Calheiros, não atingiu a ler o manual de uso da maleta, que estabelece que
os únicos que têm captura de dados para aquelas malhetas é o fabricante, porque ele se comunica com o satélite. E o satélite grava todos os grampos e todas as escutas telefônicas dos telefones que foram praticados por essas maletas, 12 maletas. Então houve a manifestação dos membros do Pleno da Corte de Estudos do Supremo Tribunal Federal, que chegaram a vias de fato de mandar membros da Polícia Judiciária a intervir dentro das dependências do Senado Federal e fazer a captura das 12 maletas que grampeou telefones de primas, conhecidas primas, né? No linguajar comum, ou seja, as prostitutas deles e os prostitutos, porque há preferências sexuais de todo tipo, tanto homens como mulheres. E tudo isso gravado. E outras coisas mais, fornecedores de entorpecentes, negociatas, pagamentos de propina, venda de sentença entre advogados, entre escritórios que só podem operar por opção própria no Supremo Tribunal Federal, onde seus membros estabelecem quanto é a propina a ser paga para o alvará de soltura. Tudo isto gravado. Então o senhor Renan Calheiros, quando teve as 12 maletas apreendidas pela Polícia Judiciária, estas maletas foram acauteladas por quem determinou essa apreensão. E certamente foi colocado de que agora você não tem nada contra mim? Eu, membro do Pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal. Mas acontece que 60 agências de inteligência do planeta e também o satélite sabem muito bem como procede o Pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal. Eles veem muita televisão e muito filme de ação. Então eles criam factoides, eles criam células terroristas que não existem, eles criam atentados forjados para incriminar senadores, deputados federais, partidos políticos, para que eles tenham o enforcement, para que eles coloquem medo. E eles colocando medo, todo mundo vai respeitá-los. Assim eles pensam. Então isto está sendo veiculado pelos roteiristas das televisões, que eles são os verdadeiros roteiristas das diretrizes a serem tomadas. Durante 30 anos, você ficava sabendo quem ia assumir a vaga de ministro, ou de secretário, ou de qualquer cargo do terceiro escalão para cima, através da opinião e do enforcement dado por quem determina a administração de escolha de elementos que podem ocupar esses cargos. Ou seja, o Jorge Soros, ele dizia, você vai ser secretário da Cultura no governo de Fernando Henrique. E o Fernando Henrique não estava sabendo, mas ele ficava sabendo através da televisão, através dos meios de jornais. Então, as eleições eram feitas dos cargos de terceiro escalão, segundo escalão e também de primeiro escalão, o presidente do executivo,
presidentes da República, que estavam alinhados com os meios de comunicação e estes faziam a escolha e forjavam qualquer tipo de pesquisa de dados, manipulavam qualquer informação, veiculavam ou criavam factoides, como estão sendo criados agora, para justificar um crime cometido contra cidadãos civis, contra pessoas comuns, que não têm nem noção do que é o poder. O poder para o mal feito. Então, isto está sendo alegado para a defesa de um advogado do narcotráfico, do PCC, de um advogado que recebe propina, que tem também um vasto espólio, que não justifica seu salário, que também tem amizades no submundo, que também tem comportamento nada condigente a um homem de poder. Todo homem de poder, ele não precisa andar armado com uma metralhadora. Aí você vê que deputados que começaram o mandato agora, que nunca foram deputados, que eram meros empregados, eram repórter, e eles agora andam com carro blindado alugado. Por quê? Porque são alvos de desavenças e começam a dar tiro. E eles também querem dar tiro nas madrugadas da esplanada do governo em Brasília. Isso tudo faz parte do folclore de Brasília, como também assassinatos, como também overdoses de barbitúricos, overdoses de entorpecentes, agressões a mulheres ou surras dadas a civis por terem olhado a mulher de algum parlamentar, porque eles intimidam, eles trabalham através da intimidação. Eles gostam de intimidar. Então, nada justifica, nada, absolutamente nada, justifica o comportamento do Celso de Mello, o comportamento do Alexandre de Moraes, enfim, dos 11 ministros que comportam o Pleno da Corte. E muito menos andar armado, ou trocar tiro de madrugada. E as autoridades atendê-los e dizer, calma, doutor, o senhor está exaltado, porque o sujeito está embriagado, bêbado, dando tiro a esmo, ou está drogado. Então, as autoridades vêm e dizem, não te mete, que é o integrante do Pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal, é o senador do partido da Câmara do Senado, é o deputado do deputado federal. Todos eles têm esse comportamento. É inóspito Brasília. É inóspito. É uma cidade da lascívia. É uma Sodoma Gomorra. Então, este comportamento que estão querendo justificar, um comportamento que não
não pode ser aceito. A polícia judiciária, ela não pode se manifestar? Pode. O soldado, quando vê que o general vai cometer um ato que ele não concorda, ele avisa o general: eu vou representar contra o senhor, o soldado. Aí o general chega e diz: tudo bem. Então eles vão numa corte e o soldado representa contra o general. Eu já tive a oportunidade de acompanhar e ver que o soldado estava certo e o general ter que se submeter às penas pré-especificadas do Tribunal Penal Militar. É uma situação, o poder não determina que você está isento das normas da lei. Pelo contrário, quanto mais poder te outorga, mais você é visto. Então imaginem que para você fazer qualquer tipo de arguição, qualquer tipo de denúncia contra uma instituição, toda a instituição, ela vai defender o membro dessa instituição, porque ela vai dizer que a instituição está sendo agredida. Não é a instituição que a gente está investigando. Nós estamos investigando os membros que ocupam a instituição, que cometeram crime e estão cometendo crime contumaz. Contra 180 países, que o GAF é um órgão que fiscaliza o COAF. São órgãos de inteligência que vieram no Brasil e que a corte, de forma insólita, se reuniu para saber o que estava acontecendo. E o que estava acontecendo é o que eles não sabiam, que a casa tinha caído, quando eles foram denunciados através de denúncia que determinou ao esclarecimento deles que eles foram descobertos, que eles são parte do Foro de São Paulo e que eles são parte do cartel dos soles. Então o Alexandre de Moraes e o Dias Toffoli, através do enforcement, quis intimidar, neste caso minha pessoa, juiz corregedor árbitro internacional em 194 países e com trânsito na Sunna muçulmana. E mandou a polícia judiciária com um papel totalmente desprovisto de legalidade. Foi uma invasão de domicílio, foi um atentado contra mensagens de correio internacional que fizeram o crime do Emilat. São vários crimes feitos contra um representante de 194 países e com trânsito na Sunna muçulmana. Mesmo modus operandus que foi feito com esses 29 cidadãos comuns que tiveram suas casas invadidas,
reviradas, seus colchões da cama levantados, as tampas do banheiro, todas as tampas tiradas para ver se tinha alguma coisa escondida, porque eles foram fazer uma devassa em todo e qualquer lugar onde possa se esconder absolutamente tudo. Fitas de DVD para saber se é pornografia, qualquer coisa que possa estabelecer algum elo improcedente, dinheiro, armas, joias, o que for, para proceder à captura. E esse enforcement provocou as autoridades, porque até hoje o meu celular não se encontra na minha propriedade. E não se encontrando o meu celular na minha propriedade, a chancela de 60 agências de inteligência está trabalhando. Ele mesmo desligado sem bateria, ele transmite vídeo, áudio. É a tecnologia. Eles todos grampeados, como Renan Calheiros fez. Renan Calheiros grampeou o Supremo Tribunal, grampeou ex-presidentes, grampeou senadores, grampeou deputados, mas caiu na desgraça. E ele vive dessa fama. E agora estão querendo justificar um procedimento totalmente anticonstitucional, de abuso de autoridade, que também está dentro da lei de Estado, porque houve uma invasão. Mostraram documento de Estado. Nos primórdios da democracia, do voto, o primeiro presidente do Brasil, ele foi alvejado com tiros na barriga, numa desavença entre Délio Jardim de Matos e outro elemento da aeronáutica, que utilizavam entorpecentes, e que a repórter Glória Maria vivenciou isso presencialmente. Então ela foi contratada a peso de ouro pela TV Globo para que ela ficasse calada, e foi fazer uma viagem pelo mundo inteiro para relaxar. Esse foi o primeiro atentado de Brasília na democracia. E assumiu Sarney. E aí começou o arregimentar de uma trama que estabelece o Partido Comunista Chinês, conjuntamente com a ONU, e a OMS e a OEA, líderes para uma nova ordem mundial, de domínio de todos os países do planeta, para que tenha uma única forma administrativa, uma única religião, que é a ateia, porque não pode ter religião, e que essa ordem mundial vai fiscalizar o comportamento através de chip. E estes elementos, eles procedem
todos conforme as reuniões do Foro de São Paulo. São presidentes, vice-presidentes e líderes de partidos políticos que se reúnem e aí eles leem as diretrizes a serem tomadas. Então, Venezuela destituiu a Assembleia que mantinha o presidente, verdadeiro presidente Juan Guaidó, a liderar a Câmara Legislativa e manter o cargo de presidente. E que o Maduro determinou que a Suprema Corte da Venezuela seja quem governe. E eles estão querendo fazer a mesma coisa aqui, que foi estabelecido pela 25ª reunião do Foro de São Paulo, onde os roteiristas de televisão, dos jornalistas, não estão querendo e não estão tendo êxito, porque o presidente do executivo, ele não faz parte da trama do Partido Comunista Chinês. Então ele se cercou de homens técnicos e estabeleceu que os melhores funcionários são aqueles que são obrigados a estudar e praticar o que estudaram, que são os militares. Então ele manda asfaltar as rodovias, e isso é feito em tempo recorde, porque não há nenhum tipo de forma de postergar em alegar que é o mau tempo, que hoje choveu, ontem ventou e amanhã fez frio e o dinheiro acabou, então tem que ter mais dinheiro. Tudo isso descoberto. E como eles não têm capacidade mental, porque não tem nenhum notável, eles têm que agir conforme a determinação feita por ordem do Foro de São Paulo e do Partido Comunista Chinês. E eles têm que ganhar fundos em dinheiro e repassar para o Foro de São Paulo e o Partido Comunista Chinês. Se estes ficam sabendo que foram roubados pelos membros do Foro de São Paulo e foram roubados pelo Partido Comunista Chinês, eles mandam exterminar. E é isso que vai ser feito. Então a única forma deles poderem manter as suas vidas acesas é cometer esse tipo de atrocidade, que é um erro de comportamento, que eles estão preferindo ficar aqui no Brasil presos do que terem que ser mortos por queima de arquivo do PCC, do Partido Comunista Chinês, ou do braço armado conhecido como máfia Jassara, que é a máfia russa, que trabalha para os jesuítas e trabalha para os Rockefeller da vida, dos Bill Gates da vida, do Ted Turner, da Nancy Pelosi, do de Blasio, enfim, de uma centena de pessoas que já estão envolvidas e respondendo a processo. É muito sério. Como você vai soltar prisioneiros? Por que você vai soltar prisioneiros? A tutela e curatela do Estado determina que os prisioneiros
eles têm que ser protegidos. E quando você tira essa proteção, não há justificativa, porque eles estão sentenciados a essa proteção. É lei de direitos humanos. Então, a ONU e a Bachelet jamais interveio em se manifestar que os presos eles estão sendo soltos para morrer na rua pela contaminação do Covid, porque se o Covid vai pegar eles lá dentro da penitenciária, vai pegar eles também na rua. Do veneno borrifado como flit, como chuva de verão, ou cuspido, ou escarrado, ou peidado, ou arrotado. E os governadores, inseridos na trama do PCC, do Partido Comunista Chinês, venderam a sua alma ao diabo pela ambição de ganhar dinheiro. E agora estão desesperados. E elaboraram instrumentos para caçar a chapa que elegeu o executivo presidente da República e o seu vice, no caso, o presidente Bolsonaro e o seu vice Mourão. A PEC número 37, que vai fazer com que haja eleições em 2026 para presidente, para governador, para prefeito, para vereador, para senador, para deputado federal, para deputado estadual, tudo num pleito só. E que até lá quem vai governar vai ser o presidente da Câmara de Deputados e o judiciário nas prefeituras e nos palácios de governo dos governadores. Porque também eles vão ficar sem foro privilegiado. Então aí cai o foro privilegiado dos governadores, cai o foro privilegiado dos prefeitos, cai o foro privilegiado de todos eles, e quem governa é o Partido Comunista Chinês. Aí você vai cortar cana, vai lavar, passar, vai ganhar $2 por mês. E vai comer barata, vai comer cachorro, vai comer rato, vai comer percevejo, vai comer lacraia, vai comer tudo que eles comem, porque não vai ter comida para você. E se você reclama, você vai para o campo de concentração e os teus órgãos são vendidos. Tudo isto já descoberto. Então deu a louca no Xi Jinping e ele mandou exterminar, queima de arquivo nas províncias da China de todos os dissidentes do PCC e queima de arquivo de todos os espias e sabotadores que não atingiram as ordens dadas pelo Foro de São Paulo, pelos jesuítas e por eles. Então, os membros do Supremo Tribunal Federal estão apavorados. E os partidos que compõem o legislativo também estão com medo. Então, o PT, o PSOL, o PDT, o PSL, o PRB, o DEM, o PCdoB, o PR, o Podemos, o Solidariedade, o PP, o PROS,
o PSDB, o MDB, Rede, Avante e PSC. Todos eles estão apavorados. Todos eles pensam que o que o Bolsonaro está fazendo é uma bravata, que ele está dizendo o Major Olímpio na reunião dos senadores, falou que o Bolsonaro falou, mas não vai acontecer absolutamente nada, como sempre. Senhoras e senhores, o Bolsonaro é um homem temente a Deus. É um homem benevolente. Ele nasceu de novo. Ele sofreu um atentado que a barriga dele foi aberta. Perdeu mais de 2 litros de sangue. E ele continua o mesmo, temente a Deus. E ele diz que respeita o Supremo Tribunal Federal. Ele diz que respeita a Câmara de Deputados, o Senado Federal. E ele pede, por favor, que parem com isso. Porque não vai continuar. E não vai continuar porque a ordem do PCC já foi dada, do Partido Comunista Chinês. Porque os membros do Judiciário e os membros do Legislativo, para mostrar força entre os membros do Supremo Tribunal Federal e os membros do Parlamento, do Senado e da Câmara de Deputados, começaram a brigar entre eles, a trocar tiros, a jogar bombas, a fazer ameaças, a mandar recado por telefone. Tudo isso são eles que fazem, entre eles. Não existe nenhum mortal civil capaz de afrontar senadores, deputados e muito menos membros do Pleno do Supremo Tribunal Federal, Corte de Estudos, em que eles se autodenominam supremos. E eles querem incutir isso na sua cabeça, colocar dentro da sua cabeça de que você tem que ter medo deles. Não respeito. Eles querem que você esteja apavorado. Entende? E eles conhecem as máfias locais, eles conhecem simplesmente o Brasil, porque eles aqui é que estão estabelecidos. Mas nós que representamos 194 países, conhecemos as máfias e todo tipo de bizarros nesses países. A capacidade de todos eles. Então, querer intimidar, querer fazer enforcement através de roteiro de repórteres pela televisão, alegando que o Alexandre de Moraes ele procedeu com essa atitude porque todos eles foram vítimas de ameaça, troca de tiros e também atentados. Sim, tudo isso é verdade, aconteceu. Por quê? Porque os senadores não se ajoelharam aos membros do Supremo Tribunal Federal. E os membros do Supremo Tribunal Federal não se ajoelharam aos senadores e aos deputados federais. Então começaram a trocar tiro entre eles. Então se faz necessário o artigo 142 das Forças Armadas
para que coloque ordem. É uma ordem muito simples. É chegar lá e dizer, quem está devendo? Você viu quando para o camburão e faz arguição às pessoas que ele está arguindo? Você responde algum processo? Sim, eu respondo 142, 174. Perfeito. Porque o sujeito que está respondendo é obrigado a responder. Entenderam? Você diz assim, mas como um cara que é um sujeito que cumpriu cadeia ou que está foragido, ele tem que se identificar? Porque eles sabem o rigor da lei, conhecem o rigor da lei. E o Supremo Tribunal Federal, os membros do Pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal, que tem que atender o apêndice, uma vez que eles são provocados, eles têm que pegar e dizer assim, sim, você me chamou para quê? Aqui eu quero que o senhor pegue o telefone celular do presidente da República. Isso aqui não procede, meu filho. Olha, o senhor é membro do Pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal. Eu sou um legislador. Eu determino que o senhor apresente essa denúncia. Mas o estudioso ministro do Pleno do Supremo Tribunal Federal, da Corte de Estudos, tem que dizer que ele só está aí para atender problemas de constitucionalidade ou inconstitucionalidade. E com essa premissa, ele dá uma de burro e apresenta a PGR. A PGR, quando vê isso aí, diz, pelo amor de Deus, ministro. E ele diz, sim, mas você coloca que eu estou fazendo investigação e quando o pleno da corte se reunir, eu vou tomar as diretrizes e a corte também em dizer que é inconstitucional ou que não é inconstitucional. E eu vou ser voto vencido. Voto vencido. Mas até lá eu vou soltar este traficante. Vou botar ele na rua. Vou botar 200, 180 detentos livres na rua para que eles possam estuprar, continuar estuprando as filhas, continuar batendo nas mulheres, continuar matando, assassinando, porque nenhum deles está regenerado. Ao contrário, eles têm baixas vibrações. Todos eles consomem drogas. E eles têm desejos da carne. Eles querem sentir o prazer da carne. São máquinas de sexo que eles não têm, eles não se saciam. Eles querem ali como metralhadoras. Entenderam? São monstros predadores. Então é isso que está acontecendo. Por favor, viralize isto. E cada dia se aproxima a Força-Tarefa Internacional. Tem mais de 1000 a serem levados para o Alasca. Por favor, repasse isto o máximo possível, para que chegue a eles. Então vocês viram que houve atentados
de briga, de desavenças entre Golbery Couto e Silva e Délio Jardim de Matos, que atiraram no Tancredo Neves e o mataram. E também documentos assinados baixo o segredo de justiça, feitos por vice-presidentes, presidentes e ex-presidentes que estão em sigilo e que não foram dados a conhecer, porque esses documentos estabelecem a pena capital desses elementos. Desde Sarney até Michel Temer, todos eles têm sigilos da Lei de Segurança Nacional que os sentencia ao pelotão de fuzilamento por crimes contra a soberania e a lei de Estado da República Federativa do Brasil. Então vamos fazer o Brasil viver na democracia como é nos Estados Unidos, a prosperidade. Qual é o medo? Porque eles mantêm todo mundo apavorado, alegando que eles têm o poder. Que poder? Que poder, meu amigo? Poder de quê? Por favor, procedam a transmitir isto o máximo possível para todo mundo. Muito obrigado. Bom dia. Da madrugada da sexta-feira, 29 de maio de 2020. Quem está falando é o juiz corregedor Oscar Aníbal Chiapano, em 194 países e com trânsito na Sura Muçulmana, que estou impedido de ir ao barbeiro. Quero cortar meu cabelo. Estou usando arquinho porque ele está comprido. Entenderam? Numa trama que mantém todo mundo dentro de casa para que não saibam quanto é o capital circulante. E isso tudo foi feito lá na Europa, mas todo mundo já percebeu e agora todo mundo está circulando porque as prisões foram feitas. Não adiantou manter a população fechada. Aqui no Brasil eles têm que dizer onde é que estão os 2 trilhões que sumiram da Casa da Moeda. E também o trilhão que sumiu do BNDES. Esses dinheiros que desapareceram, que foram impressos e que estabeleceram que esse dinheiro ele deveria circular, mas desapareceu. Não está na contabilidade do Banco Central. Então esse dinheiro está servindo para alguém para fazer o crime de anatocismo, agiotagem, juros sobre juros. Então você vê que a legislação dos bancos é falha. Tem que fazer uma auditoria em todos os bancos domésticos pelo Banco Central. Porque o Banco Central é o único banco que tem dinheiro. Então, por que tem 2, 3, 4, 5, 6 agências do Bradesco na mesma calçada? Por que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 do Itaú na mesma calçada? Porque são agências que uma é real e a outra trabalha para o narcotráfico. Ou trabalha para o prefeito,
ou trabalha para o governador, porque todos eles têm que pagar propina. Isso os especialistas em tributação já descobriram. E vai todo mundo preso. Repasse isto, por favor. Bom dia. Limpo nesses 3 DVDs. Eu garanto a vocês que quem assisti-los vai ser um material de consulta, é um material que vai ficar também para as próximas gerações e vai trazer grandes revelações e grande conhecimento para quem adquirir e assistir com atenção. E vocês podem procurar aí o canal Bispo TV News, que ele vai dar os dados a vocês como adquirir esse material, ok? Muito obrigado. Verifique se está inscrito no canal, deixe o seu like para ganhar relevância e faça os seus comentários. Vamos ao vídeo. Olá a todos! Sejam muito bem-vindos ao Bispo TV News, o canal para quem é a favor da ordem, da justiça, da liberdade, para quem é a favor da família tradicional, para quem é contra o aborto, contra a ideologia de gênero. E aqui apoiamos o governo do nosso presidente, Jair Bolsonaro. Vão liberar um vírus semelhante à gripe, que será direcionado geneticamente contra a população chinesa. E depois disso, o que já seria uma espécie de praga se espalhará por todo o mundo.